2020, um ano que não só começou mal, como está longe de acabar bem. Estamos todos a viver perante um dos piores vírus de todos os tempos, vírus esse apelidado de Covid-19, decretado a 11 de março pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia mundial. Desde essa data, que todos os países do mundo estão a tomar medidas para prevenir a propagação do Covid-19. Portugal não é exceção e Álvaro Amaro, presidente da Câmara Municipal de Palmela, dá a conhecer o que o Concelho de Palmela está a fazer para fazer face a este vírus, dando a conhecer todas as medidas tomadas para garantir o bem-estar da população do Concelho. Ora bem, na primeira fase, no início da pandemia, num ambiente de difícil equilíbrio e de gestão emocional, foi desde logo necessário tomar medidas de encerramento de serviços e de proteção de trabalhadores e trabalhadoras e naturalmente começar as primeiras medidas de aquisição e distribuição de equipamento de proteção individual, seja as equipas municipais para podermos continuar a trabalhar em serviços públicos essenciais, não podem parar, seja depois também, na fase seguinte, já em pleno estado de emergência, apoiar as instituições que continuavam na linha da frente, desde bombeiros, instituições particulares de solidariedade social, lares de idosos, sejam públicos ou privados, centros de acolhimento, etc. Depois, uma grande ação também na rua, no que diz respeito à desinfecção do espaço público, que tinha também um efeito não só de higienização, mas sobretudo tranquilizador das pessoas. Com a identificação dos grupos mais vulneráveis, nomeadamente os idosos, também algumas famílias com mais necessidades e mais dificuldades ao nível social, naquilo que diz respeito ao abastecimento da alimentação, da aquisição dos medicamentos, e foi muito gratificante, também fomos uma das primeiras autarquias em colaboração com as juntas de freguesia a criar uma linha de apoio telefónico e também um programa que procurou no dia-a-dia garantir o abastecimento destas pessoas mais isoladas, seja nos alimentos, seja nos medicamentos, seja noutras necessidades que tinham, de quem lhes tratasse de alguns assuntos. Depois houve a linha telefónica de apoio mais psicológico, que já garantia atendimento permanente 24 horas em caso de necessidade, em caso de urgência, em caso às vezes até de um desabafo, de uma conversa que quem está isolado precisa. Depois fizemos um conjunto de outras ações de sensibilização. Nós fechámos espaços de jogo e recreio, fizemos alertas nas ciclovias, nas zonas pedonais. Não quisemos propriamente introduzir um ambiente de alarmismo, mas demos toda a informação que considerávamos útil para as pessoas civicamente e conscientemente adotarem os comportamentos essenciais. Para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade, existem profissões que não podem parar, e um bom exemplo são os bombeiros. Então, o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo, Vasco Marto, explica que medidas foram tomadas pelo Corpo de Bombeiros para garantir que nada falhe nesta fase para a qual ninguém estava preparado. Nós, diretamente, funcionamos, ou seja, transmitimos à população do Pinhal através da nossa página de Facebook. Logo ao início, com a informação e os cuidados a ter. Da parte da população diretamente, não muito. Mas na parte dos utentes que nós transportamos, a hemodiálise, ao início tivemos de ser nós, neste caso a Associação, a ter um investimento grande por causa das máscaras,
do desinfetante em cada ambulância de transporte para as pessoas ou serem transportadas sempre com segurança. Máscara cirúrgica, desinfetante para as mãos ao início. Agora é a mesma coisa, mas já a Direção-Geral já começou a dar assim umas coisinhas, umas máscaras e uns gelzitos para transportarmos aqueles doentes que diariamente vão fazer as hemodiálises, tratamentos que são ainda diários e que não terminaram. Essas e que são pessoas de risco elevado e têm mesmo que fazer. As nossas ambulâncias de transporte levam 7 utentes. Passaram a levar só 3 em cada ambulância, por causa do distanciamento. Trouxe-nos uma dificuldade enorme, porque por causa da gestão de recursos humanos e de meios. Temos sempre esta panóplia de transportes que não deixaram de ser transportados. As pessoas têm que ter mesmo sempre máscara para entrar dentro das ambulâncias. Uma abordagem de emergência e na altura, ao início, as pessoas não tinham. Então tínhamos de ser nós a fornecer. Além disso, devido ao plano de contingência que foi logo efetuado, que em fevereiro, para tomar face à situação aqui dentro do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros divide-se em vários grupos. A trabalhar cá diariamente, somos cerca de 35. Essas pessoas tinham que ter equipamento, proteção individual, depois era o equipamento só dava por uma vez, é descartável. Foi um custo imenso, neste caso, que a Associação teve. Logo ao início, enquanto investimento para os operacionais, neste caso, quando forem fazer o contacto com o público, não transmitirem nem serem transmitidos. E depois passou à fase de mitigação, que qualquer caso era um caso suspeito. Não havia cá, não pode haver falhas. O plano de contingência já vai na 5ª versão. O que é que nós tomámos logo como pena? Foi tomado aqui algumas situações logo inicialmente na recepção da chamada, no caso no pedido de ajuda aqui ao Corpo de Bombeiros. Se a vítima tinha dificuldades respiratórias, se apresentava tosse, tremores, suores, alguns indícios que nos dessem antes da fase de mitigação. Ou seja, na abordagem do técnico de emergência perante uma vítima, ou eles iam todos com fato completo, ou iam só com a máscara, viseira e a bata e luvas. Foi feito logo um levantamento de todos os lares e casas de acolhimento do concelho pelos 3 corpos de bombeiros. Andámos de lá em lá, mas tentámos abranger tudo, com os responsáveis dos lares, o número de utentes e qual era, neste caso, o que é que eles tinham tomado como providência para aquela instituição. E depois foi logo uma das prioridades, neste caso, deste conceito que nós formamos, foi fazer testes a essas pessoas. Depois temos uma ambulância que preparámos, mesmo na altura da emergência, para o transporte confirmado de pessoas que nos telefonam para transportar e são confirmados. Temos uma ambulância para esse efeito. Porquê? Porque essa ambulância, além de não ser destas mais modernas, não tem praticamente quase equipamento nenhum, tem só o essencial para depois poder desinfetar em condições sem danificar